Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provastes. Deus abençoe. Estamos começando o teu amor por mim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou, eu que hei de ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue ele lavou-me, seu poder restaurou-me. Até seja a glória pra todos sempre. Amém. Eu quero viver com glória pra ti. A tua vontade eu quero sempre obedecer. Ana Cláudia, Deus abençoe, minha amada. E se aplausos eu receber, se será, sejam direcionados a ti. Ana Paula, com seu sangue ele lavou-me, seu poder transformou-me. Até seja a glória de todos sempre. Amém. E a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue ele lavou-me, seu poder restaurou-me. Até seja a glória para todos sempre. Amém. Eu quero viver, quero viver, quero viver pra ti. A tua vontade eu quero e desejo e preciso obedecer. E se aplausos eu receber, que seja direcionado a ti. Com meu sangue ele lavou-me. Ora bacana na barra, santa bacana na barra, sangue me conta na barra, restaurou-me. A Deus seja a glória pra todos sempre. Amém. Amém. Pra todos sempre. Amém. Oh, glória! Aleluia!
Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Estamos começando agora, nesse momento, depois desse louvor, a live Vivendo o Chamado, para levar ao seu coração uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de ousadia, uma mensagem que conduza o seu coração a uma restauração de dentro para fora, uma restauração que venha para mudar, para transformar, para regenerar, para modificar, para rejuvenescer a sua vida, o seu ser. Por favor, meu querido, minha irmã, meu irmão, fique na live, compartilha a live, ajuda a gente. O Instagram, repito, não é crente, ele não vai divulgar uma live cristã, mas se você divulgar, ele jamais vai impedir a sua divulgação. Então entenda, por favor, nos ajude compartilhando esta live. Esta live é uma parceria do Ministério Vivendo Chamado com a Igreja de Cristo Vivendo Chamado, um objetivo de levar Jesus ao coração do povo sertanejo, um objetivo que temos que levar Jesus às vidas aqui no sertão. Meus amados irmãos, os irmãos estão vendo que eu estou um pouco padronizado, gravata, camisa, porque acabamos há poucos instantes de chegar do culto de 4 anos aqui no sertão. Por isso que eu comecei esta live agradecendo ao Senhor. Como não agradecer ao Senhor? Como não ser grato? Tudo que o Senhor tem feito é para a glória dele. E entenda bem, o seu talento, a sua capacidade, a sua inteligência, o seu vigor, a sua sabedoria, são ferramentas emprestadas em prol de um propósito. O que Deus lhe dá, o que Deus lhe capacita, o que Deus lhe prepara, o que Deus faz você abrir a sua mente, são ferramentas que ele lhe empresta para você usar. Ei, utilize para restaurar casamentos, utilize para restaurar vidas, utilize para restaurar pessoas, utilize para restaurar corações, utilize para restaurar aqueles que estão seguindo com passos firmes ao caminho que não é o caminho do céu. Entenda, perceba bem, o Senhor te dá talentos. Hoje eu queria falar rapidamente, muito veloz, sobre gratidão. Gratidão é a capacidade de reconhecer aquilo que nós recebemos mesmo sem merecer. Gratidão é a capacidade de reconhecer aquilo que recebemos mesmo sem merecer. Então, se gratidão é isso, o salmista estava muito certo quando ele disse no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós tomamos alguns minutos hoje falando sobre isso. Entenda bem, pessoal, bem, escuta aqui, repasse essa live através desse aviãozinho que está aí do lado da sua tela, aí embaixo, no seu canto esquerdo. Você passa para as pessoas serem alcançadas por esta live. Perceba bem, entenda, quando o salmista fala bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, ele estava dizendo literalmente: as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos, tudo que é em mim, bendiga o nome santo do Senhor. Deixa eu falar com algumas pessoas que deixaram mensagens aqui. Louvado seja Deus para todo sempre. A Caroline Araújo está dizendo amém, louvado seja Deus. Boa noite, Carol, obrigado por estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe, irmão Cícero já está aqui online, louvado seja o nome do Senhor. A Carol entrou aqui, louvado desde o início, meu Deus, que bênção, louvado seja o Senhor. Então, amados, perceba, Ana Paula continua aqui, a paz do Senhor Jesus, diz Ana Paula, a paz do Senhor Jesus. Então percebamos bem, meu amado, percebamos bem, minha amada, a gratidão é a capacidade de agradecer por aquilo que a gente sabe que a gente não merece. Me responda bem, o que é que o ser humano merece? Fale para mim, o que é que o ser humano merece? A gente sabe que o ser humano, como pessoa, como ser, como nós viemos de Adão, e Adão um terrível pecaminoso devido à desobediência, entenda, que algumas pessoas dizem que a culpa foi de Eva, da queda do homem. Não foi, Eva não teve culpa. Quem teve culpa foi Adão, a responsabilidade estava sobre Adão. Então quando o homem peca, o homem deixa de ter o privilégio que Deus deu, comer de graça, beber de graça, viver em um lugar muito melhor do que um hotel 5, 10, 15 estrelas. O homem perde isso. Mas, todavia, porém, quando eu entendo que sou pecador e eu preciso de Cristo para a salvação, Ele o som do meu coração e percebe se eu estou sendo grato a Ele por aquilo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. E quando Ele percebe que eu sou grato a Ele, Ele escancara dos céus as portas, Ele escancara dos céus as bênçãos, Ele escancara dos céus os benefícios. Ei, entenda, todo coração grato sabe agradecer, independente do tamanho do presente que Deus lhe deu. Ei, entenda, tem hora que a bênção que Deus te dá, você pensa que vai ser uma bênção, deixa eu configurar aqui, do tamanho de uma melancia. E a bênção é uma bênção na sua visão, uma bênção pequena, uma bênção que na sua visão poderia ser maior, mas Deus não te deu a bênção que tu queria, na proporção que tu queria, talvez na hora que você queria. Todavia, porém, para tudo, com tudo e em tudo, Deus tem um propósito idealizado.
Todavia, contudo, porém, contudo, em tudo, por tudo, Deus tem um propósito idealizado. Nem tudo na minha vida vai chegar na hora que eu quero, no momento que eu quero, como eu quero, no exato momento que eu desejo. Não, por quê? Porque o meu coração não está preparado para receber. E se o meu coração não está preparado para receber, eu acabo perdendo aquilo que Deus já me deu. Ou Deus está me dando. Então Deus prepara o coração, Deus prepara o ambiente, Deus prepara a terra. Você sabe, a gente que está aqui no sertão sabe, ninguém joga milho na terra sem antes preparar. Ninguém joga alguma semente no terreno sem antes haver um preparo. Tem todo um preparo, tem toda uma escavação, tem todo um adubamento, tem toda a chuva para poder dar vida àquela plantação. Todavia, porém, ninguém vai fazer qualquer investimento em uma terra que não haja um preparo. Como é que eu quero que Deus invista na minha vida se eu não estou adubando a minha vida com gratidão? Se eu não estou adubando a minha vida com disposição? Se eu não estou adubando a minha vida com entusiasmo? Todavia, eu adubo a minha vida com desconfiança. Todavia, eu adubo a minha vida com falta de fé. Eu estou falando para mim. Todavia, eu adubo a minha vida com insegurança espiritual. Ei, Paulo disse preso, eu sei em quem tenho crido. Ei, as circunstâncias eram todas para que Paulo dissesse, eu não sei mais em quem eu estou crendo. Todavia, porém, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo afirma, eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha convicção, mas como é que pode? Um missionário preso, um missionário cercado por grades, um missionário sabendo que ia morrer a qualquer momento nas mãos dos romanos, como é que ele olha para a situação e diz, eu sei em quem tenho crido? Como é que pode? É porque o crente não é a situação que diz qual o tamanho da fé que ele tem. É a fé que ele tem que vai confrontar, enfrentar e destruir as situações à sua volta. Todavia, porém, no entanto, você e eu precisamos entender uma coisa. Cada crente precisa ter um processo de aumentação de fé, graduação de fé. A sua fé ela precisa crescer, desenvolver e prosperar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Ei, entenda bem, a fé é a base do cristão, a fé é o alicerce do crente, a fé é a convicção do salvo, a fé é a esperança do justo, a fé é o ânimo do abatido, a fé é a alegria do triste, a fé é a empolgação do desempolgado, a fé é o tempero do alimento do salvo, a fé é o que tem em você, a fé é o que eu preciso, a fé é o que me anima, a fé é o que me prepara, a fé é o que me capacita, a fé é que me conduz, a fé é que me leva, a fé é que me traz, a fé é que eu chego, a fé não me faz voltar, a fé me faz reconduzir, a fé é a base. Entenda, o crente quando tem fé, ele pode passar pelo processo que Jó passou. O crente quando tem fé, pode passar pelo momento que Paulo passou. O crente quando tem fé, pode ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro. Todavia, porém, e ele vai dizer, não adianta me perseguir, não adianta me caluniar, não adianta me denegrir, eu sei em quem tenho crido. Ei, talvez você entrou nessa live e parou aqui agora sem saber por quê, como nem por onde você entrou aqui. Eu quero lhe dizer uma frase com a seguinte convicção: não deixe matar a sua fé, porque todo crente sem fé é um defunto ambulante com cara que está vivo. Como assim, pastor? Todo crente sem fé é um defunto espiritual ambulante com cara que está vivo. O crente que tem fé, ele sabe, o momento não chegou, a hora não chegou ainda. O momento não chegou, a hora não chegou, mas chega. O momento não chegou, a hora não chegou, mas o Senhor está comigo. O momento não chegou, a hora não chegou, mas eu não vou me abater. O momento não chegou, a hora não chegou, mas eu não vou baixar a cabeça. O momento não chegou, a hora não chegou, mas eu não vou cair em aflições. Por quê? Porque a fé é a minha base. Como eu queria que você esta noite entendesse uma coisa importante, peculiar e salutar para a vida de um cristão. Você já pensou se Abraão tivesse desistido de crer? Abraão foi prometido a ele um filho quando ele tinha 75 anos. Que vamos e convenhamos, mesmo apesar de ser um tempo radicalmente diferente de hoje, 75 anos é uma idade já um tanto avançada para você ainda querer gerar família. Então entenda, quando Abraão escuta de Deus a promessa, ele não duvida. Hebreus capítulo 20, versículo 4, capítulo 4, versículo 20, diz que Abraão creu contra a esperança. Ei, Abraão só recebeu a bênção que foi prometida a ele quando ele tinha 75 anos, quando ele tinha 100, entenda? Já passou aí 25 anos, já estava completando bodas de prata da promessa. Então Abraão não duvidou um milímetro, Abraão não duvidou um segundo. Deus deu,
Deus pediu. Muitas vezes Deus dá a você, mas Ele vai requerer. Por mais que você não entenda, você acha que Abraão entendeu? Como é que Deus me dá um filho e pede de volta? Como é que Deus me dá um filho da promessa e me pede novamente? Como é que Deus me dá um filho da promessa e eu já dessa idade, com mais de 100 anos? Diz a história que Isaac tinha mais ou menos de 3 a 15 anos. Então Abraão tinha pelo menos 115, 110 anos por aí. Então como é que Deus pede um filho da promessa de Abraão, ele já com 100 e poucos anos de idade? Abraão não entendeu. Todavia, o que me chama a atenção no detalhe é que ele também não explicou a Sara a situação. Você sabe por que ele não explicou a Sara a situação? Para a Sara não olhar para ele e dizer assim: rapaz, vai matar outro filho teu, vai matar outro filho, vai matar o filho de Agar, não vem matar Isaac não. Tem promessa que Deus faz para você, tem promessa que Deus faz para você, que Ele quer que você guarde segredo com Ele. Tem promessa que Deus faz para você, que Ele quer que você guarde segredo com Ele. Como assim, pastor? Abraão guardou segredo com Deus 25 anos em silêncio, 25 anos calado, 25 anos sem falar nada sobre o caso, mas esperou. 25 anos de pé a promessa, esperando. A dificuldade do cristão hoje é esperar. Num mundo tão automatizado, que tudo é na base do controle, da tecnologia, da robótica, nós temos dificuldade de esperar. É por isso que existe um negócio chamado estresse, que é a pressão do momento atual. É por isso que existe um negócio chamado depressão, porque é a pressão daquilo que já passou. É por isso que existe um negócio chamado ansiedade, que é a perspectiva daquilo que ainda vai acontecer. Então a humanidade hoje vive com essa situação, porque nós temos dificuldade como seres humanos de esperar. Se com 2 cliques na tela eu já passo um Pix, se quando eu toco a tela eu já ouço a música que eu quero, se quando eu toco a tela eu já assisto o vídeo que eu quero, se quando eu toco a tela eu já sou atendido automaticamente, isso nos provoca um estímulo de tudo rápido, tudo veloz, tudo ligeiro, tudo mais rápido do que é possível. Isso vai gerando em nós uma perspectiva que não gera a capacidade de esperar. Todavia, todo aquele que espera do Senhor, diz a Bíblia, renovarão as suas forças. Como é que eu posso ter forças renovadas se eu não sei esperar? Como é que eu posso ter forças renovadas se eu reclamo esperando? Como é que eu posso ter forças renovadas se eu não sei por que eu estou esperando? Se eu quero explicação de Deus devido a determinada situação que eu estou passando, como é que eu quero ter forças renovadas se eu não consigo vencer a ansiedade? Como é que eu quero ter forças renovadas se eu estou inseguro? Entenda bem, quem descansa no Senhor dorme tranquilo, quem descansa no Senhor descansa em paz, quem descansa no Senhor tem fé, quem descansa no Senhor tem esperança, quem descansa no Senhor tem vitória, quem descansa no Senhor tem um maracujina espiritual, quem descansa no Senhor sabe quem espera, quem descansa no Senhor não se apavora, quem descansa no Senhor fica tranquilo, quem descansa no Senhor não se soberbece, quem descansa no Senhor não se irrita, quem descansa no Senhor vive em paz, quem descansa no Senhor está aqui nesta live hoje. Ei, glorifica a Deus, porque você está sabendo como esperar do Senhor. A fé e a esperança são 2 características que vão se caracterizar em você. Situações, circunstâncias, características de quem é vencedor. Hoje nós fizemos 4 anos aqui no sertão. É difícil? É fácil? Não. Mas o que eu aprendo com esse período que eu estou passando aqui é que o Deus que prometeu continua cumprindo. O Deus que prometeu continua fazendo. O Deus que prometeu continua operando. O Deus que prometeu continua agindo. O Deus que prometeu continua na frente. O Deus que prometeu continua avançando. O Deus que prometeu não nos deixa retroceder. O Deus que prometeu não permite que nós caiamos em desespero. O Deus que prometeu não nos deixa desesperados. O Deus que prometeu nos faz avançar para cima, para frente e sempre. Entenda bem, não é circunstâncias que faz você ser vencedor ou derrotado, é a sua fé, é a sua fé. Creia nisso. Você tem fé, se você tem, então comemore. Sabe por quê? Porque o diabo não destrói o crente que tem fé, o diabo não abate o crente que tem fé, o diabo não vence o crente que tem fé. Ei, a Bíblia diz que a fé faz você superar adversidades. Quando eu paro para pensar na fé de Abraão, quando eu paro para pensar na persistência de Jacó, quando eu paro para pensar na convicção de Noé, quando eu paro para pensar na certeza de Moisés, quando eu paro para pensar na força de Josué, quando eu paro para pensar
no chamado de Isaías, quando eu paro para pensar no choro de Jeremias, quando eu paro para pensar nas visões de Ezequiel, quando eu paro para pensar no que Deus fez com Oséias, quando eu paro para pensar como Deus trabalhou no tempo de Joel, quando eu paro para pensar o que Deus fez com Davi através dos Salmos, quando eu paro para pensar o que Deus fez no período de Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias, quando eu paro para pensar no Deus que fez no passado, eu creio piamente que o Deus que fez no passado faz hoje. Eu creio piamente que Deus que fez ontem faz agora. Eu creio piamente no Deus que fez para Abraão faz para mim. Eu creio piamente no Deus que fez para Isaac faz para nós. Eu creio piamente no Deus que fez para Israel faz para você. Eu creio piamente no Deus que fez no passado faz no presente. Ele é Deus que faz e faz. Eu tenho a alegria de dizer a você que quanto mais você confia, mais Deus investe na parceria. Quanto mais você confia, mais Deus investe na tua vida. Quanto mais você confia, mais Deus investe no teu coração. Quanto mais você confia, mais Deus investe no teu ser. Quanto mais você confia, mais Deus investe na sua vida. Quanto mais você confia, mais você vira invencível, imbatível. Quanto mais você confia, mais você tem proteção. Quanto mais você confia, mais você caminha. Quanto mais você confia, mais você avança. Quanto mais você confia, mais você não retrocede. Quanto mais você confia, mais você persevera. Quanto mais você confia, mais você entende que depende de Deus. Quanto mais você confia, mais você tem esperança. Quanto mais você confia, mais você não tem medo. Quanto mais você confia, mais você crê. Quanto mais você confia, mais você anda. Quanto mais você confia, mais você continua de pé. Quanto mais você confia, você não se põe amedrontado diante da situação. Há uns dias atrás eu estava dando conselho a uma pessoa e dizendo a ela: irmã, no seu caso, a melhor solução é estar de joelhos. Aí ela disse: eu sei, mas por que estar de joelhos? Gil Santos, Deus abençoe, obrigado por estar nesta live, Deus abençoe poderosamente. Andressa está aqui, louvado seja o Senhor, abençoe a vida, Andressa e família. Ana Cláudia continua firme e forte para a glória de Deus. O irmão Cícero também, tem gente que eu não estou vendo, porque o Instagram não é crente, já falei isso, o Instagram não é crente, então ele não mostra para todo mundo. Então perceba bem, meu amado, eu disse para a irmã, seu caso só se resolve ficando de joelho. Eu sei, pastor, mas por que o senhor fala isso assim de cara? Porque entenda, está sendo feito um trabalho para destruir a sua vida. E se você se põe de joelho, ninguém derruba quem está de joelho. Como você vai derrubar alguém que já está no chão, clamando ao Senhor dos Exércitos? E um crente de joelho coloca Deus de pé. Um crente de joelho coloca o diabo para trás. Um crente de joelho adora e o céu avança. Um crente de joelho chorando nos pés de Jesus tem resposta. Um crente de joelho sabe o que quer. Um crente de joelho comunica com o céu. Um crente de joelho fala com Deus. Um crente de joelho recebe companhia dos anjos. Um crente de joelho chora, mas é consolado. Um crente de joelho chora, mas canta. Um crente de joelho chora, mas dá proteção de graça. Um crente de joelho chora, mas intercede ao Senhor. Um crente de joelho clama, mas sabe que vai agradecer. Um crente de joelho tem a resposta que deseja, que precisa no momento, na hora exata de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa vida. A questão é, eu estou decidido a confiar? Eu estou decidido a acreditar? Você já pensou se a mãe de Jesus não tivesse acreditado na visão do anjo? Afinal de contas, ela tinha 15 anos de idade, mais ou menos. A mãe de Jesus, mais ou menos, tinha 15 anos quando gerou Jesus. E uma jovem de 15 anos possivelmente ia se espantar, ia se assustar e correr quando viu o anjo. Todavia Maria, quando vê o anjo para falando com ela, ela diz: seja feito em mim segundo a vontade de Deus. Ei, entenda, quando eu entendo que o que é feito em mim é segundo a vontade de Deus, eu entendo que a minha vida, o meu ser, a minha existência, o meu respirar, o meu transpirar, o meu alimentar, depende daquilo que Deus tem para mim, de acordo com a fé que eu tenho nele. Entende? A fé é diferente de confiar. O Senhor agora bagunçou a minha mente. Vou te explicar. A fé é diferente de acreditar. A fé é diferente dessas coisas que eu estou te citando. Por quê? Porque a Bíblia diz: se a fé é o fundamento, a fé é a base de tudo. Fundamento, alicerce daquilo que se espera. E a convicção absolutíssima daquilo que se não vê. Ei, entenda, a fé é crer
por mais que tenha 1000 pessoas no seu ouvido te colocando dúvida. A fé é crer, por mais que você veja situações na terra, no céu, no ar, no mar, te dizendo para desistir. A fé é ver aquilo que não aconteceu como já tivesse acontecido. A fé é não duvidar de hipótese nenhuma, nem cogitar duvidar. A fé é ter uma certeza tão absoluta, mas tão absoluta, tão alicerçada, que por mais que situações tentem te abalar. E uma das coisas que destrói a vida do cristão que tem fé, ou pelo menos tenta destruir, são impactos de Satanás que atingem o seu emocional. Ser humano com emocional abalado, a fé balança. Mas esta noite o Senhor restaurará o seu emocional, o seu psicológico, o seu interior. Nesta noite o Eterno restaurará aquilo que está deteriorado. Esta noite o Eterno vai refazer aquilo que você acha que está abalado. Esta noite o Eterno vai se levantar para agir naqueles casos que você vê como impossível. Esta noite o Eterno, o Deus poderoso, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, Ele vai fazer aquilo que eu não posso, que eu não sei, que você não pode, que você não sabe. O Eterno se levanta, e quando Ele se levanta, Ele coloca-se sobre um querubim e voa sobre a terra. E veja esta noite Jeová se direcionando na tua direção, se direcionando no teu endereço, se direcionando no teu caso, se direcionando para a tua vida, se direcionando para a tua família, se direcionando para o teu viver, se direcionando, trazendo, operando, fazendo aquilo que Ele prometeu fazer. Talvez você olhe para essa tela desse celular agora e diga, já estou esperando há 3 anos, já estou esperando há 5 anos, já estou esperando há 8 anos. Eu acho, tira esse acho, eu creio que o Senhor está falando comigo hoje. Ei, tira o acho. O achismo é um dos obstáculos terríveis para nós chegarmos ao milagre. O achismo é um dos obstáculos terríveis para nós chegarmos à bênção. O achismo é uma dificuldade terríveis para nós chegarmos à vitória. Creia, veja, acredite, toque, sinta o cheiro do milagre que está chegando esta noite na sua casa, na sua vida, no seu endereço, para a glória do Eterno. Ei, uma coisa que eu pergunto para as pessoas que me procuram para pedir conselhos é o seguinte. Ela diz: pastor, estou passando por esse processo, estou precisando de uma resposta de Deus. Aí eu pergunto para ela: você já fez propósito? Ela diz: não. Você já fez um voto? Não. Você já fez alguma coisa que chame a atenção de Deus? Não. Ei, entenda bem, quando eu faço um propósito, quando eu faço um voto, eu estou dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o que eu estou fazendo aqui não é uma troca. Se o Senhor me der isso, eu lhe dou aquilo. Não, eu estou mostrando para o Senhor, eu estou naturalizando para o Senhor que a minha fé está a tal ponto acreditando que eu vou ser capaz de fazer aquilo que eu estou prometendo a ti, porque eu creio que o Senhor já fez. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Entenda? E por que eu digo que o Senhor já fez sem o Senhor ter feito? Porque Deus não trabalha segundo o meu calendário, segundo o meu relógio. Ele trabalha segundo o calendário dele e o relógio dele. Então, se ele trabalha segundo o relógio dele e o calendário dele, tudo é na hora dele, no tempo dele. E eu preciso entender isso. Todavia, porém, eu não me canso de lembrar de uma irmã aqui em Maceió que deu um culto de ação de graça, agradecendo a Deus por um carro roubado, que o carro dela tinha sido roubado. E ela deu um culto de ação de graça, agradecendo a Deus pelo carro que já tinha chegado. E quando eu olhei para a garagem dela, o carro não estava lá, o carro não tinha chegado. Eu disse: irmã, pelo amor de Deus, a senhora está boa do juízo, não é possível. A senhora está dando culto de ação de graça pelo um carro que já chegou, mas o carro não está aqui. O carro já chegou, mas eu não estou vendo. O carro já chegou, mas ele, cadê ele? A garagem está vazia. Aí ela disse: missionário, mas eu creio que o carro vai chegar da forma que saiu. Eu olhei para ela e disse: rapaz, eu estou muito longe de ter a fé que essa irmã está tendo. Meu Deus, que coisa linda. Ah, irmã, desculpa por essa palavra que eu falei, mas eu creio junto com a senhora. Tá certo, minha irmã, tá de parabéns. A senhora está dando culto de ação de graça, mesmo sem o carro estar na garagem. Rapaz, que coisa linda. Aí eu comecei a elogiar ela e ela ficou mais feliz ainda. Ei, entenda, 2 meses depois do culto de ação de graças, o veículo dela estava na garagem, e do jeito que foi pego
ladrões, do jeito, não tiraram uma poeira do carro, não tiraram uma agulha do carro, não tiraram nada do carro. Claro, o carro estava feio, porque ele já fazia 2 meses que estava parado, levando sol, mas o carro estava perfeitamente, com documento no mesmo lugar, com tudo no mesmo lugar, tudo do jeito que foi pego. Sabe o que é isso? A irmã, quando fez o voto, mesmo sem ter recebido, ela acreditou, ela tocou no milagre, ela sentiu o milagre, ela viveu o milagre, a tal ponto de dar o culto em ações de graças. Perceba bem, pastor, o senhor está me aconselhando a dar um culto em ação de graça? Não é bem exatamente isso que eu estou dizendo. Se você tiver essa fé, louvado seja o Senhor por isso. Todavia, porém, o que eu estou te dizendo é o seguinte: você precisa crer, mas sem nenhuma margem para dúvida, nenhuma margem para descrença, nenhuma margem para retroceder. Claro, Satanás vai fazer o papel dele, vai chegar no teu ouvido e dizer: hoje, deixa de ser bobo, rapaz, tu não sabe como o milagre não vai acontecer? O médico já disse que não, a justiça já disse que não, a polícia já disse que não, o delegado já disse que não, o promotor já disse que não, o juiz já disse que não. Ei, não vai acontecer não, rapaz. O diabo vai buzinar no teu ouvido, ele vai usar talvez alguém que você confie, que você gosta, que esteja no seu rol de amizade, ele vai usar. Ele está fazendo o papel dele, o papel do diabo, para você desacreditar, para você não crer, para você duvidar, porque a dúvida é inimiga do milagre, a dúvida é inimiga da bênção, a dúvida é inimiga da certeza, a dúvida é inimiga da fé, a dúvida é inimiga da confiança. A dúvida não deve habitar no coração daquele que acredita em Deus sem margens para erro. E entenda bem, quando você crê, você não duvida, quando você crê, você não tutubeia, quando você crê, você prossegue. E entenda, a fé que você tem hoje vai ser renovada e você vai conseguir caminhar apesar de, você vai conseguir caminhar mesmo com, você vai conseguir caminhar diante das circunstâncias, você vai conseguir caminhar alimentado, com vigor, com esperança, com disposição. Caminhe acreditando, caminhe confiando, caminhe crendo, caminhe acreditando. Ei, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Oh, meu Deus. 40 anos no deserto, caminhando. Mas sabe por que ele não chegou na terra prometida mais rápido? Porque reclamaram muito, murmuraram muito, duvidaram de Deus muito. E isto faz o milagre atrasar na minha e na sua vida. Não permita, não deixe que a dúvida, que a murmuração, que a crítica bata na sua porta e você deixe entrar. Não, 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 não. Você está diante de alguém que vive pela fé, que prega pela fé, que realmente transpira pela fé. Sabe por quê? Porque se nós não vivemos assim, a gente já tinha voltado para Maceió. Se nós não vivemos assim, a gente já tinha voltado para o lugar de onde viemos. Mas estamos aqui crendo. Crendo, pastor? Como assim? Eu vou lhe dizer, eu não sei como é que Deus vai fazer, eu não sei como é que Ele vai operar, eu não sei como é que Ele vai levantar, mas eu vou deixar nesta live registrado o seguinte: nós vamos construir um templo aqui no sertão para a glória de Deus. Nós já sabemos quantas pessoas vão caber dentro, nós já sabemos como é que vai ser feito. Nós não temos as condições, porque as condições Deus vai mandar, mas eu deixo nesta live registrado: nós vamos construir um templo para a glória de Deus. E eu já disse a Deus que se este templo não for para a glória de Deus, para adoração a Deus, para a magnificação do nome do Eterno, que ele não seja levantado um tijolo. Todavia, porém, Deus sabe que este espaço que vai ser construído vai ser unicamente para a glória dele, vai ser unicamente para louvor a ele. Então nós iremos construir como, pastor? Não sei. Quem vai patrocinar? Não sei. Quem vai dar manter as despesas? Não me pergunte, porque eu não sei responder. Mas que nós vamos construir? Vamos. Não tem margem para dúvida, não tem margem para descrença, não tem margem para nada que Satanás queira colocar. É o firme fundamento, é a fé nas coisas que se esperam e na certeza daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas creio. Eu não estou vendo, mas acredito. Eu não estou vendo nos olhos carnais, mas já vejo nos olhos espirituais. Eu não estou vendo, mas o Senhor vai fazer. Eu não estou vendo, mas Deus vai operar. Eu não estou vendo, mas Ele está trabalhando no campo do invisível. Eu não estou vendo, mas Ele está se movendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas vai acontecer. Eu não estou vendo, mas vai ter proteção de graça. Eu não estou vendo, mas nós vamos fazer para a glória dele. É fé, 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 receba fé, ande por fé, viva por fé, transpire fé, creia por fé, e entenda, não duvide, não duvide, não duvide. Às vezes tem crente que tem a fé de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava diante de Jesus, diante do Deus naturalizado, o homem que havia ressuscitado vários e vários defuntos. Mas ela mesmo diante de Jesus diz: Senhor,
O Senhor até veio, mas chegou tarde. O Senhor até veio, mas Lázaro está morto. O Senhor até veio, mas Lázaro está sepultado. O Senhor até veio, mas não adianta mais. O Senhor até veio, mas agora o desespero já está na porta, já entrou, já invadiu, já destruiu tudo. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo? A impossibilidade é coisa do homem. A possibilidade é coisa para Deus. A previsão é coisa do homem. A provisão é coisa de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, você está diante do Deus dos milagres. Você está diante da sua resposta. Você está diante daquele que faz, daquele que é, daquele que opera, daquele que age, daquele que fez os céus e a terra. Você está diante daquele, o Cristo, o Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Você está diante, Marta, do Cristo dos milagres. Sabe o que é isso? Você está hoje diante de Jesus. Veja Ele, sinta Ele, toque nele, fale com Ele, converse com Ele, chore nos pés dele e diga: Senhor, eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha vitória, eu preciso daquilo que para mim é impossível, eu preciso daquilo que para mim é impossibilitado, eu preciso daquilo que para mim não dá, eu preciso daquilo que para mim é impossível, mas eu estou necessitando, Senhor. Faça, cumpra a tua palavra. Aí você vai lembrar a Deus. Isso é uma forma linguística de falar, configurada de falar. Você vai lembrar a Deus. Você vai lembrar a Deus de quê? Você vai lembrar a Deus que a sua palavra diz que Ele falou que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Você vai lembrar a Deus que Ele falou no Salmo 125, que os que confiam no Senhor não se abalam. Você vai lembrar a Deus do que Ele falou no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai lembrar a Deus das suas promessas e Ele vai estar disposto a cumprir aquilo que você precisa. Mas faça um propósito com Ele, faça um voto a Ele. Ei, entenda bem, minha irmã, entenda bem, meu irmão. Deus gosta de propósito, Deus gosta de voto. Sabe por quê? Porque você está naturalizando a sua crença. Como assim? Quando você presenteia o seu filho, você compra um presente, aí você não mostra o presente para o seu filho, mas você diz: olha, eu tenho um negócio para lhe dar, é presente de aniversário. O seu filho se entusiasma, fica alegre, fica feliz, e fica mais alegre ainda quando ele agarra o presente que ganhou, desembrulha e vai ver o que é. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada, vou lhe explicar agora. Quando nós naturalizamos a fé, dizemos para Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, vai ser um voto vitalício. Eu faço um propósito com o Senhor, eu faço um pacto com o Senhor. Como assim, pastor? Mas meu irmão Abraão fez pacto com Deus, Jacó fez pacto com Deus, Isaac fez pacto com Deus, Davi fez pacto com Deus, Salomão fez pacto com Deus. E quando chega na minha vez, da sua de fazer, a gente não quer fazer? Faça um voto a Deus, faça um pacto com Deus, entregue a Deus os seus anseios, os seus desejos, que Ele vai fazer, tenha certeza. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que vai ser possível o que hoje é impossível. Eu não estou dizendo que vai ser moleza, eu estou dizendo que você vai dar um culto de ação de graça no que hoje está sendo complicado para resolver. Eu não estou dizendo que vai ser mamão com açúcar, eu estou dizendo que o impossível vai se tornar possível. Deus vai fazer, creia. Se Ele não fez ainda, é porque falta o tempero da crença. Uma comida sem sal é muito ruim de comer. Eu tomo café amargo, mas tem muita gente que não toma café amargo, tem que ter açúcar. Entenda bem, você está precisando temperar a sua fé. Talvez ela exista, mas está tão sem cor, mas está tão sem cheiro, mas está tão descarregada, mas está tão assim. Talvez a sua fé exista, provavelmente exista, mas a sua fé está tão... Deus abençoe, Miguel. A sua fé está tão devagarinho. Aí Deus, Ele está dizendo para você: aumenta esse negócio aí, rapaz. Eu estou disposto a fazer um milagre. Eu estou disposto a fazer acontecer a bênção. Eu estou disposto a fazer acontecer aquilo que você precisa. Todavia, porém, eu preciso de um sinal. E qual é o sinal que a gente dá para Deus? Eu acredito, eu confio, eu creio, eu não tenho dúvidas. Senhor, eu creio que se o Senhor quiser,
Qual foi a pergunta que Deus fez ao profeta? O que é que você está vendo? Ah, Deus, eu estou vendo aqui um bocado de esqueleto, sem vida, está morto. Aí Deus disse, você está vendo bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Profetiza esses ossos. Você já profetizou mediante essa situação que você está enfrentando? Olha, eu não estou passando por esse processo para viver o tempo todo instante, todo ano, faz tantos anos, X anos. Não. Eu vou profetizar na minha... Eu já fiz isso. Eu já fiz. E funciona. Quando você fala crendo. Eu já disse assim, daqui para setembro, não foi esse ano não, foi outros anos. Eu disse, daqui para setembro eu vou receber a minha bênção. Tenho certeza disso. Independente do que aconteça, pode chover canivete, daqui para setembro eu vou receber a minha bênção. Eita. Quando foi antes de agosto, comecinho de agosto de 2021, eu recebi a bênção. Sabe? O Deus dos exércitos quer agir por você. Deus anda disposto para agir. Ele só quer um sinal. Que você ligue a tomada na terra, que será ligado no céu. Qual é a tomada? A tomada é a fé. Liga a fé. Ative a fé. Reative a fé. Não caia nas emboscadas do medo, do pavor, da insegurança. Não. Viva pela fé. Essa live é uma live de gratidão, porque eu sou grato a Deus por Ele ter nos mantido no sertão 4 anos e vai manter mais tempo, até quando Ele quiser. Mas a gente só vive aqui pela fé. Não tem nenhum ministério bancando a gente. Pela fé, literalmente. A gente pega as contas e apresenta ao Senhor assim, Senhor, tá aqui. O Senhor já sabe, mas eu vou repetir. Tem um cartão, tem isso, tem aquilo outro. Olha, o Senhor mandou a gente pra cá, a gente tá aqui, Senhor. Olha, se movimenta aí. Aí eu lembro que eu não tô orando como deveria. Eu não tô me dedicando como deveria. Eu não tô me doando como deveria. Aí eu disse, espera aí, deixa eu fazer a minha parte, para Deus trabalhar na parte dele. Porque se depender de Deus, Ele vai fazer. Se depender de mim, eu sou falho, eu sou fraco, sou pequeno, sou insignificante. Mas Deus, o contrato nunca vai ser quebrado por Deus. Se for quebrado, vai ser por mim. Eu não posso deixar isso acontecer. De hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma. Deus abençoe, irmão Cícero. Perceba bem. Poxa, você acha que não já dá para dar um basta nisso que você está passando? Você acha que não já dá para dar um chega para lá nesse processo? Você não acha que não já dá para você se desfazer dessas situações que te amarguram tanto? Você acha que não? Já chega. Deus está dispostíssimo a fazer a parte dele. Eu preciso só fazer a minha. Ó Senhor, se eu preciso só fazer a minha, então estou começando a partir de já. Me ajuda, me orienta, me anima, me estimula. Eu quero fazer. Eu estou disposto a fazer. Aí Deus faz a dele. Tem horas, e eu digo isso de experiência própria, tem horas que Deus dá um passo para poder você dar o seu. Mas tem horas que Deus espera que você dê o passo para Ele dar o dele. Porque é um trabalho em parceria. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, mas Ele nunca vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não. Numa construção de uma casa, o eletricista faz o papel dele, o encanador faz o papel dele, o pedreiro faz o papel dele. Cada um faz a sua parte para a casa ser levantada. Então, se a casa não tiver energia, a culpa não é do encanador. Se a casa não tiver água, a culpa não é do eletricista. Se a casa não tiver coberta, a culpa não é de um outro profissional, a não ser do marceneiro. Entenda? Cada um faz a sua parte e o milagre acontece. Faz a sua parte para Deus fazer a dele. Pastor, eu queria tanto dar meu culto de ação de graça. O que está impedindo você dar o culto de ação de graça?
É só você. Talvez a poeira da dúvida, a poeira da insegurança, a poeira da falta da fé, a poeira do medo, a poeira de sei lá de quê, está te abalando. Então só depende de tu, só. A vitória é sua. Creia nisso, acredita nisso, confie nisso. Vai em frente. Deus está com você. Pai, te louvamos e rendemos graças pela tua gentileza para conosco. Hoje faz 4 anos que nós estamos no sertão, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor, se falamos, se ouvimos, se dizemos aquilo que o Senhor não se agrada, não concorda. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça o milagre acontecer, Senhor. Aumente-nos a fé. Nos ajude a caminhar, prosseguir, triunfar e que haja testemunho de milagre, Senhor. Estimule o coração dos teus filhos a fazerem votos para provocar o milagre. Que sejamos nós provocadores de milagre. Abençoa os teus filhos, guarda, guia, protege, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, irmão Cícero, obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, que a minha vista não está enxergando direito. Deus abençoe a irmã Ana, Deus abençoe a todos, que Deus guarde, que ilumine, proteja. Amanhã tem culto em 7 casas, tem culto em Roda Luxemburgo. Em nome de Jesus, o sertão vai avançar, nós vamos vencer a guerra, porque a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe, sábado estaremos de volta.